Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui estamos nos reunindo mais uma vez neste ambiente virtual, nesta sala de aula virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez é preciso que agradeçamos a Deus. Agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos reunidos neste ambiente para estudarmos um pouco mais os ensinamentos que temos à nossa disposição. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta maravilhosa escola que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Agradeçamos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra para nos auxiliar neste processo de educação, neste processo de despertar espiritual. Encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor todos os ensinamentos dos quais nós necessitamos para o nosso despertar espiritual. Não podemos deixar de agradecer também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E por último, eu agradeço pessoalmente a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente, nesta sala virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais este momento. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por sua presença, por sua companhia, por sua participação. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos estudos de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando questão a questão, item por item deste livro basilar da doutrina espírita. Então hoje estudaremos a questão de número 197, que se desdobra também em 197A, e esta questão se encontra na parte 2ª, capítulo 4º, acerca da pluralidade das existências, e hoje iniciaremos o estudo de um assunto novo acerca de reencarnação, acerca da sorte das crianças depois da morte. Então aqui neste item Kardec fez alguns questionamentos, já que este item é composto apenas por 3 questões, 197 a 199, e Kardec questionou o que acontece com as crianças que desencarnam em tenra idade e que em muitas situações não chegam a vir ao mundo físico, ver a luz aqui do plano físico, no corpo físico. Em muitas situações desencarnam até mesmo no ventre da mãe ou no momento do parto, e assim sucessivamente. O que acontece com estas crianças, com esses espíritos? Esses espíritos são espíritos evoluídos? São espíritos intermediários? São espíritos primitivos? Então Kardec quis saber sobre isto. E no primeiro questionamento deste item, acerca do que acontece com estas crianças, a questão 197 foi formulada da seguinte maneira: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Então este foi o primeiro questionamento de Kardec, direcionado aos espíritos superiores. Poderá ser tão adiantado o espírito de uma criança, assim como o espírito de um adulto, nesse caso a criança que desencarnou em tenra idade? E os espíritos superiores
respondendo a Kardec e a todos nós, esclareceram da seguinte maneira: algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Então aqui, sabiamente, os espíritos amigos, respondendo a Kardec e também a nós, nos esclarecendo de uma forma geral sobre este questionamento, sobre a condição de um espírito que deixou o corpo físico de uma criança em tenra idade, se ele é um espírito adiantado, se ele é um espírito sempre naquela condição inferior, na condição primitiva, e eles disseram que não. Algumas vezes e muitas vezes ele é muito mais adiantado do que nós que aqui nos encontramos, muito mais adiantado do que o espírito do pai, o espírito da mãe, dos familiares que estão ali reunidos no agrupamento familiar, que o receberiam naquela existência se ele não tivesse deixado o corpo físico em tenra idade, ou que receberam, mas ele desencarnou pouco tempo depois, ou ficou aqui junto com o agrupamento familiar por algum tempo. Então, assim, Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, formulou um outro questionamento que aqui está elencado na condição de número 197, letra A, e foi registrado da seguinte maneira: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Aí não importa se ele desencarnou em tenra idade ou se está entre nós. Pode isto acontecer de os nossos filhos serem espíritos mais adiantados do que nós? Será que os pais são sempre mais adiantados do que os filhos, ou os espíritos dos pais serem mais adiantados do que os espíritos que vêm na condição de filhos? E os espíritos amigos responderam de uma forma breve, mas muito clara para todos nós: isso é muito frequente, ou seja, o espírito dos nossos filhos serem mais adiantados do que nós na condição de pais. E aí eles questionam: não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Ou seja, em quantas famílias nossas aqui na Terra está acontecendo exatamente desta forma, em que recebemos na condição de filhos espíritos muito mais adiantados, muito mais intelectualizados, muito mais civilizados, muito mais moralizados do que nós mesmos? Porque muitos de nós, quiçá a maioria, já nos encontramos naquela condição de seres civilizados, porém ainda não moralizados. E muitas das nossas crianças já alcançaram as duas condições: a condição de civilização, a condição também de intelectualidade e a condição de moralidade. Então, assim, em muitas situações, ainda bem que isso acontece, eles vêm não para aprenderem com os pais, mas para nos ensinarem. Quantas crianças que nós as classificamos como sendo superdotadas e que na verdade não são superdotadas, não são crianças anormais, mas são crianças perfeitamente normais, mas que já estão numa condição espiritual muito mais elevada, muito mais esclarecida do que nós que aqui nos encontramos. Não é a condição do corpo físico, nós nos encontrarmos em um corpo físico jamais envelhecido, com algumas décadas aqui no corpo físico, que isso possa expressar que somos criaturas ou que estamos numa condição de espíritos mais esclarecidos. Não é a condição do corpo físico, mas sim a condição espiritual. Nós que aqui nos encontramos precisamos realizar todo o esforço necessário que estiver ao nosso alcance para também caminharmos
E se for isto que estiver acontecendo conosco, se temos no nosso agrupamento familiar filhos que são espíritos mais esclarecidos, mais adiantados do que nós, que possamos aproveitar essa oportunidade e aprendermos o máximo com eles para também nos adiantarmos e numa próxima existência voltarmos em uma condição bem melhor do que esta na qual nós nos encontramos, em um degrau da escada evolutiva já mais elevado, ou um degrau mais elevado nesta escada evolutiva que vai ao infinito. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 197, porém não encerramos por aqui as nossas reflexões, continuamos as reflexões com o espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, coletânea de livros Filosofia Espírita, capítulo 44, do volume 4, que são comentários a esta questão 197, nível do adiantamento do espírito. Então este é o título deste capítulo e é isto o que importa. Não importa a idade do corpo físico, mas sim o nível do adiantamento do espírito. E aí ele começa os comentários da seguinte maneira, que uma criança, assim como a resposta que foi ofertada pelos espíritos superiores a Kardec, a todos nós, Miramês começa dizendo: uma criança pode ser muito mais adiantada do que um adulto, basta que aquela, ou seja, a criança, tenha tido mais experiências nas suas sucessivas reencarnações. Então, em muitas situações, isto acontece, está acontecendo e continuará acontecendo, de recebermos em nossos agrupamentos familiares, em nossas famílias, na condição de filhos, que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade para cuidarmos nestes primeiros momentos da vida, criaturas espirituais que já tiveram muito mais experiências reencarnatórias do que nós, já acumularam muito mais experiências. E aí ele acrescenta: o fato de ser criança não quer dizer que seja um espírito primitivo. Como havíamos dito, e é o título do capítulo, nível do adiantamento do espírito, não se expressa através do corpo físico, não é a idade do corpo físico, mas, sem sombra de dúvida, conforme que nos diz Miramês, o adiantamento do espírito não quer dizer que, em estando animando o corpo de uma criança, seja obrigatoriamente um espírito que está iniciando também a sua trajetória, ou seja, um espírito primitivo. Somente o corpo se encontra pequeno. O espírito pode ser grande na escala espírita, pode ser adiantado, mas há espíritos vestindo roupagem de criança que verdadeiramente o são na ordem evolutiva. Então aqui Miramês nos fala que isto não é definitivo, que não é taxativo, que todo espírito de criança não seja um espírito primitivo, mas todos sejam evoluídos, porque existem muitas e muitas situações em que realmente o espírito que está animando um corpo pequeno, o corpo de uma criança, também ainda é pequeno, ainda é infantil nesta caminhada evolutiva, ainda é um espírito primitivo. Pode, diz Miramês, pode se tratar de espírito novo, ao qual falta o despertamento espiritual. As suas qualidades dormem e somente o tempo tem o poder de acordá-las. Então, nessas situações, pode ser um espírito que anime o corpo de uma criança, um espírito primitivo, mas que tem ali todas as qualidades adormecidas, aguardando o esforço e o tempo para acordá-las.
podemos identificar, lembra Miramês, que nós podemos identificar, e isso é fácil, se uma criança tem boas qualidades espirituais, pelo seu comportamento, pela sua inteligência e pelos seus sentimentos. Então aqui Miramês nos fornece uma receita básica para podermos identificar a condição evolutiva de um espírito que esteja animando o corpo de uma criança. Essa soma de comportamento mais inteligência mais sentimentos. Ou seja, a criança tem um bom comportamento, tem uma inteligência desenvolvida, tem bons sentimentos. Então, nesta soma que ele coloca aqui, desses 3 itens básicos, comportamento, inteligência e sentimentos, se tudo isto está de forma positiva, isto significa que o espírito já é mais adiantado, podendo ser mais adiantado do que o espírito do pai, o espírito da mãe, os espíritos que se dispuseram recebê-lo ou recebê-los na condição de filhos. E aí ele acrescenta, ela mostra o que é e mesmo o que foi no passado. Então, através desta análise, expressando na criança, através desse comportamento, da inteligência, dos sentimentos, demonstra de uma forma clara o que é o espírito, aquele espírito que está animando aquele corpo infantil, bem como o que foi no passado. E as diversidades de comportamento nós encontramos em tudo o que se move. E todos nós estamos subindo numa grande escada em direção à luz sob as bênçãos de Deus. Então aqui ele lembra que não apenas os seres ditos racionais, ou nós que já chegamos à idade da razão, ou espíritos humanizados que desenvolvemos, todos nós estamos subindo nesta escada que vai ao infinito. Entre os próprios animais irracionais, observamos as diferenças, uns mais mansos, outros mais violentos. Nas plantas, nós encontramos aquelas plantas mais delicadas e outras plantas mais selvagens. Então aqui ele nos lembra que em tudo nós encontramos e podemos diferenciar, não só no reino hominal, mas no reino animal e também no reino vegetal, essas diferenças entre nós, aquelas criaturas, conforme ele disse, com um comportamento mais equilibrado, com maior inteligência, com bons sentimentos, no meio dos nossos irmãos inferiores, os irracionais, nós encontramos aqueles animais mais mansos, aqueles mais violentos, bem como no reino vegetal, plantas mais delicadas e plantas mais selvagens. Um espírito, acrescenta Miramês, que um espírito que se encontra animando uma criança, em muitos casos, é mais evoluído que seus próprios pais, conforme já encontramos na resposta da questão 197 e 197A. Em muitas vezes é um espírito mais evoluído que seus próprios pais, e isso frequentemente nós encontramos no seio da sociedade humana. Por vezes, são os mesmos ancestrais de volta, com as experiências que granjearam, com novos aprendizados no mundo espiritual e também no plano físico, quando por aqui passaram, que trazem para as novas experiências na carne. Então, em muitas situações, nós recebemos no nosso agrupamento familiar, na condição de filhos, espíritos mais adiantados ou não, que são os nossos próprios ancestrais, os nossos tios, os nossos avós, bisavós, que estiveram por aqui e que retornaram para o mundo espiritual
acumulando experiências e retornam para acumularem um tanto mais de experiências. Então são os mesmos ancestrais de volta com as experiências que granjearam no passado para granjearem novas experiências. E nós, no futuro, estaremos de volta na condição de ancestrais, voltando para essas novas experiências. E aí ele acrescenta que os adultos devem e é sua obrigação, é nossa obrigação, cuidar das crianças e dos velhos. Então aqui ele nos lembra que nós não podemos nos preocupar em cuidar apenas das crianças, porque as crianças é o futuro e é o nosso futuro, como todos afirmam. No entanto, o velho é a criança do futuro. Então precisamos cuidar das crianças para garantirmos o futuro e precisamos cuidar dos velhos, porque os velhos serão as crianças do futuro, as crianças do porvir, já que nós sabemos que não morremos, que continuamos vivos e voltaremos outras vezes ao plano físico através da lei natural que conhecemos com o nome de reencarnação. Então precisamos cuidar das crianças e precisamos cuidar dos velhos. As crianças é o futuro, é o nosso futuro sendo garantido, bem como os velhos serão as crianças do futuro. E aí ele diz da seguinte maneira, após nos trazer esses lembretes, ele acrescenta: são mudanças pedidas pelas leis da reencarnação e dos reencontros, lei da reencarnação e lei do reencontro. A luta da doutrina dos espíritos é a educação. Então a luta e a missão da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, é exatamente a nossa educação, é transformar o homem velho no novo homem. Não é matar o homem velho, mas sim transformar o homem velho em um novo homem. É fazer acordar os dons de ouro no vaso de barro. Se uma criança é rebelde, devemos estudá-la e procurar aparar as arestas desta alma que se encontra em fardo de carne em formação, porque é ensinando que se aprende. Então aqui ele nos lembra de que forma nós precisamos nos comportar, nós que nos encontramos em um corpo adulto, quando nos deparamos com uma criança rebelde. Precisamos estudá-la, precisamos ampará-la, precisamos educá-la, preparando-a para o futuro, porque é ensinando que se aprende, é instruindo que se instrui. E aí ele questiona: o que seria dos professores sem os alunos? Como testariam o que aprenderam? Ou seja, o que seriam dos professores se não tivesse a quem ele repassar os seus ensinamentos? Como ele testaria o que ele aprendeu? Sem sombra de dúvida, nós temos aqui neste ambiente virtual professores, professoras, nós que aqui nos encontramos, como iremos testar as nossas experiências, o nosso aprendizado, se não tiver para quem ensinarmos? Então assim ele questiona: o que seria dos professores se não tivesse alunos? Como ele ou como ela testaria e comprovaria o que aprendeu? Os encontros de pais com filhos, de professores com alunos, de inimigos com inimigos, é que enriquecem os celeiros dos dons da vida e despertam valores nunca antes sonhados pelos homens. Então são através desses reencontros de nós na condição de pais, com aqueles que voltam na condição de filhos, dos professores com os alunos,
dos inimigos com os inimigos, dos amigos com os amigos, é que nós, através desses reencontros, que enriquecemos os celeiros dos dons da vida e fazemos despertar valores nunca antes sonhados por nós, criaturas humanas. Então precisamos desses reencontros, precisamos conviver com as criaturas, precisamos seguir adiante neste processo, porque compete a cada alma, onde estiver, onde quer que estejamos, buscar esse entendimento, por ser esse caminho, o caminho da luz, onde encontramos e desfrutamos a felicidade. Então precisamos desses reencontros, precisamos dessas vidas sucessivas, precisamos dessas oportunidades, porque compete a cada um de nós, na condição de almas, na condição de seres imortais, que estamos provisoriamente vivenciando uma experiência humana, onde quer que estejamos ou onde quer que venhamos estar, precisamos buscar esse entendimento de alma para com alma, por ser esse o caminho da luz, onde encontramos e encontraremos um dia, bem como desfrutaremos a felicidade. Quem trabalha ajudando as crianças, sempre é instrumento de benfeitores espirituais encarregados de tal fato, servindo-se de médiuns da educação infantil, desde que o faça com amor. Então, todos que ajudam as crianças para com o mundo espiritual superior são médiuns da educação infantil, desde que façam ou desde que façamos isto por amor e com amor. Estaremos recebendo constantemente o amparo, a proteção, a assistência do plano superior para que possamos seguir adiante, realizando estes reencontros, conforme nos diz a nossa irmã Vilma Guimarães, reencontros fenomenais, espetaculares, sem sombra de dúvida, que é isto que acontece conosco na nossa trajetória. Assim se espera com a velhice, e em tudo que se faz, assim se opera com a velhice, e em tudo que se faz com carinho e caridade. Deus se encontra mais visível aos de boa vontade. O que doamos às crianças, em todas as formas educativas, elas transmitem às gerações que as sucedem, como os que receberam de outras fontes. Essa é a lei do amor, sustentada pela verdade. Então precisamos passar adiante algo de bom que tenhamos aprendido, e todos nós aprendemos algo de bom com alguém, repassar isso adiante, porque aqueles que receberam ou que venham receber esses ensinamentos, eles também repassarão adiante, e assim vamos nos esclarecendo, ou iremos nos esclarecendo, iremos evoluindo, melhorando a nós próprios e ao ambiente onde nós nos encontrarmos. E encerrando estas reflexões, Miramês diz o seguinte: tratemos as crianças como se elas fossem anjos, porque em muitas situações, nos nossos agrupamentos familiares, nós poderemos estar abrigando anjos verdadeiramente sem que saibamos, espíritos altamente evoluídos, altamente esclarecidos, e nós não sabemos disso. Então tratemos as nossas crianças como se elas fossem anjos, embora nem sempre o sejam, e procuremos dar-lhes o que estiver ao nosso alcance em educação e amor, que Deus nos abençoará. Façamos a nossa parte, meus irmãos e irmãs, cuidemos no presente do nosso futuro, bem como no futuro nós receberemos cuidados quando estivermos na condição de velhice e precisamos cuidar dos nossos velhos na atualidade, porque os velhos de hoje
bem como os velhos do futuro, serão as crianças do porvir. Nesta roda que não cessa jamais de girar, hoje, aqueles que se encontram na condição de crianças, amanhã estarão na condição de idosos, na condição de velhos no corpo físico, e no futuro próximo estarão de volta na roupagem de uma criança. Então, cuidar das crianças de hoje é cuidar do nosso futuro, e no futuro, cuidar dos velhos, dos idosos, é cuidar das crianças do futuro. E assim a vida segue o seu curso natural, e que é normal, a lei da reencarnação e a lei dos reencontros. Façamos a nossa parte, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença mais uma vez, por sua participação, por seus comentários, e até breve, em nome do Senhor Jesus.